Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Esse é mais um Política na Veia. E como eu, o Cláudio Couto e o Nassif não estamos no lucrativo negócio de vender Rolex, pedras preciosas e joias, nós estamos aqui nessa manhã da terça-feira, aqui trabalhando, labutando para ver se ganha o pão do cada dia. Nassif e Cláudio Couto, bem-vindos. Bom dia, tudo bom? Tudo bom aí, Sérgio? Tudo bom, Nassif? Tudo bom aí quem nos assiste? Bem-vindo a quem é. Bom dia, Sérgio Couto, estamos aí. Nassif Acho que o Nassif está com um pequeno delay, né? Porque ele está nos Balcãs. Está por aí. Mas, lembrando que esse aqui é o Política na Veia, esse programa com uma parceria da Carta Capital, do Fora da Política Não Salvação e da TV GGN. A gente, obviamente, vai começar aqui com um assunto que ainda domina o noticiário, se arrasta desde a semana passada, agora com novos detalhes, que é essa investigação sobre os negócios preciosos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que além do Mauro Cid, do ACEF, também tem agora a participação do Mauro Cid pai, o Cidão. Além do Cidinho, agora tem o Cidão também, que foi flagrado numa imagem, parece uma imagem de filme de espionagem, né? Você filma a casa do Mauro Cid pai a partir de um reflexo ali de uma das joias. Agora, isso vai se aproximando cada vez mais do clã Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro acaba de contratar um advogado criminalista para se defender. Eu vou começar, obviamente, com o Cláudio Couto, depois passo para o Nassif. Cláudio Couto, quer dizer, o que a gente, dessas últimas informações da sexta-feira para cá, como é que você está vendo desenrolar? Tem um detalhe ainda, porque também as investigações se aproximam cada vez mais de um certo número de militares com altas patentes, né? Temos alguns generais, tenentes coronéis também envolvidos, além da família Cid. Como é que você está vendo esse cenário? O que você acha que as consequências aí primeiras desses episódios? Bem, acho primeiro só um comentário antes, né? Que você falou que parecia filme de espionagem, eu diria do Agente 86, né? Porque essa coisa do militar tirar foto de si próprio realmente é um negócio sensacional em alguém que tem formação militar. É um general de 4 estrelas. Né? O Pazuello só tinha 3, talvez tivesse essa desculpa. Mas, enfim, o fato é, as Forças Armadas se envolveram de uma tal maneira com o governo Bolsonaro, né, que se tornou um governo militar, ainda que um governo militar em tempos de democracia, mas eu digo que é um governo militar porque a gente está falando de um governo que, num dado momento, teve o maior número dos seus ministros militares. Né? Chegou a ter 9 ministros, né, dos 21 que havia ali naquele momento, todos eles militares de origem. Né, seja mais direta, seja mais indireta. O próprio Tarcísio é um caso desses, né, que era também um militar de origem que estava ali ocupando o ministério. É um governo que aboletou 8 mil militares, no mínimo, que há controvérsia em números maiores do que esses que têm aparecido, né, mas 8 mil militares em cargos de livre provimento. Então você imagina o que isso significa do ponto de vista da lógica da administração pública. E os militares metidos em questões de natureza política. Que, afinal de contas, se você tem uma tal presença e um tal envolvimento dos militares com o governo com essas características do que foi o governo Bolsonaro, é óbvio que a sujeira desse governo vai sobrar para eles. Os militares brasileiros resolveram ter, em tempo de democracia, a sua Guerra das Malvinas. Né? Aquilo que para os militares argentinos foi um vexame, né? Quando o general Galtieri resolve ali, nada mais nada menos do que declarar guerra ao Reino Unido, né? E vai lá invadir as Falklands ou Malvinas, dependendo aí da perspectiva, e, claro, leva uma surra, dá uma oportunidade para Margaret Thatcher, que vivia um momento muito ruim no seu governo, de se recuperar em cima da defesa, né, do território nacional, e, ao mesmo tempo, saem humilhados daquela situação, fora mais um desastre humanitário gerado pela ditadura argentina, que foram as centenas ali de mortes de jovens argentinos naquela guerra. E aí o que acontece? Saem muito por baixo, saem num vexame. Os militares brasileiros resolveram ter esse vexame no governo Bolsonaro, seja na gestão da pandemia, seja no envolvimento com esse tipo de maracutaia, né, esse tipo de tramóia
né, de muambagem. Veja que ponto se chega, né? O general de 4 estrelas que vira office boy de mala de propina. Né? No caso, não era propina, mas era desvio de recurso público, né? Porque, afinal de contas, vendeu ali um bem público e estava se apropriando daquilo, peculato. Quer dizer, que raio de militares são esses que se envolvem com esse tipo de coisa? Bem, os nossos militares, aqueles que se formaram nas academias militares. Foram vários deles colegas do Bolsonaro na AMAN. General Heleno, o próprio Cid Pai, né, General Vilas Boas, enfim, vários deles se meteram com esse governo e acabaram, na realidade, saindo chamuscados por ele, né? Como diz o velho ditado, quem dorme com criança amanhece molhado. E os militares dormiram com a criança do Bolsonaro. E aí, claro, não tinham como se sair dessa sem qualquer tipo de comprometimento. Então, acho que esse envolvimento dos militares que prejudica ainda mais uma imagem que já vinha prejudicada desde o governo e que se agrava essa situação agora, com esse envolvimento tão direto numa malversação de recurso público como essa que está sendo revelada aí, e um descaramento, né? Porque, afinal de contas, tentam posar como aqueles que são vestais da nação, que são competentes, que não se envolvem com corrupção, e se envolvem com esse tipo de coisa ridícula, patética, né? De tentar vender relógio ganho de país árabe para enriquecer o presidente da República que saiu do cargo. É uma coisa de uma pequenez, né? O que mostra, enfim, qual é a envergadura das Forças Armadas brasileiras, infelizmente, né? São uma instituição fundamental, mas precisaria essa instituição ser recuperada. E com esse corpo de funcionários que tem, e com o envolvimento que eles resolveram ter com a política, no caso aí pior ainda com o governo Bolsonaro, é muito difícil. Espero que o novo comandante do Exército e os demais comandantes das forças se esforcem, né, para tentar tirar as forças dessa situação e que não voltem mais, né, para essa posição. Já causou muito estrago para o país e para elas próprias. Assim? A gente tem aí, digamos, um episódio concreto, né, que está ao alcance da compreensão do cidadão comum e que mostra toda essa parafernália fantástica de falta de limites. Mas eu acho que ainda isso aí é um pequeno ensaio dos grandes negócios que foram feitos nesse período. Tem que levar em conta o seguinte: o período Bolsonaro foi um período de grandes negócios, que vem com o Temer. Um período de grandes negócios. Você pega Paulo Guedes com a questão do petróleo, o ex-presidente da Petrobras vende reservas da Petrobras por preço subavaliado, se torna presidente da empresa que vai explorar. As refinarias dos próprios sheiks aí que deram os presentes, sendo vendidos a preço de banana. Lá atrás, quando veio o negócio da vacina, você tinha militar até a tampa envolvido em negócio da vacina, militares da reserva. Você tinha lá militares consultores lá nos Estados Unidos, você tinha o pessoal... Vamos pegar um exemplo aqui. Você tinha aquele reverendo que conseguiu colocar o cabo sargento, acho que era cabo dos $2 lá para conversar com o Ministério da Saúde. O braço direito dele, o tesoureiro daquele grupo maluco dele lá, era um sujeito que deu treinamento, não era militar, mas era especializado em bombas e tudo, e deu treinamento para o pessoal que foi para o Haiti. E esse sujeito tinha uma pequena empresa lá, ganhou contratos vultosos com os hospitais militares, para dar um exemplo. Se você for pegar o DENIT, no período que a Dilma achou que ia limpar o DENIT colocando o militar lá, e colocou o Tarcísio, vários negócios lá com empresas ligadas ao Instituto Militar de Engenharia e empresas ligadas a uma ONG, aí de um general que fez uma ONG para defender a natureza, não sei o que mais. Ou seja, se for começar a fazer um levantamento do que eram os negócios militares, muito mais amplos do que, digamos, essas atrapalhadas. Mas aí, reforçando o que o Conde diz, é inacreditável que uma academia, que nem a Academia Militar de Agulhas Negras, tenha produzido um trapalhão. Gente, você pega o ponto central hoje das guerras, as chamadas guerras híbridas ou guerras tecnológicas, é a questão tecnológica. Esse pessoal não sabia que tinha que apagar o lixo do e-mail. Não sabia, o sujeito vai lá vender o relógio, lá pega o Wi-Fi da loja e deixa registrado no celular dele. Então, e ao mesmo tempo, você não tem um Plano Nacional de Defesa. O Plano Nacional de Defesa que foi desenvolvido aí no período do Celso Amorim e do Nelson Jobim,
Era um plano nacional que colocava 2 metas precisas. Tem que ter uma aeronáutica, uma Forças Armadas com rápida capacidade de mobilização e com recursos aí para defender a chamada Amazônia Azul, que é a zona costeira e tudo. Então, digamos, você tem todo um modelo aí desses quartéis imensos espalhados por todo o país. Eu estava vendo aquele cara ridículo, daquele Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo, dia desses aí, ele justificando o papel dos militares. Então, ele com aquela voz embargada de emoção, falou: eu conversei com uma coronel, uma mulher, que lá nos cafundós da Amazônia pegou um indinho, ensinou um indinho a escovar dente, e depois todo dia ela ia lá e ensinava 6 indinhos a escovar dente. Pelo amor de Deus, gente, perderam medo até do ridículo. Você tem com o SUS com ausência de pessoas, com o FUNAI com ausência de pessoas, você põe esse monte de militares com falta do que fazer. Ou seja, isso devia ser um trabalho acessório lá, acessório. Então você pega, por exemplo, agora, aí daí você pega o submarino nuclear, que seria uma vocação, pega os 3 almirantes ligados ao submarino nuclear, os 3 cabeças, um deles é o cara que vende a Eletrobras, ou seja, nenhuma noção. Acho que o Nassif caiu, sobre, né, o papel estratégico da energia. E está envolvido na questão do... Não? Estão me ouvindo aí, não? Estamos ouvindo. Alô, alô? Eu ouço. Estão me ouvindo? Eu ouço. Eu estou ouvindo. Assim. Tá. Então, o almirante, que é o principal responsável aí pelo programa nuclear, ele se dispõe a ser o intermediário das joias para o Bolsonaro. O outro almirante, Flávio Rocha, termina a eleição, ele fala: não vou ficar com um presidente ladrão. Não, você pega o almirante Otton lá, a decepção dele, gente, como é que pode comprometer um programa da importância do programa nuclear da Marinha com essa ligação umbilical com ultradireita, tomando partido? Então, digamos, eu acho que está começando, digamos, a ser passado a limpo o que foi esse sistema militar. E eu não acho aí eu concordo com aquele coronel que pega no pé de todo mundo aí, que dizer que são militares que cercaram Bolsonaro. Foi um governo militar, efetivamente. Foi um governo que toda a estratégia do governo foi feita por militares, a entrega do governo... Tá ruim aí? Agora o Nassif deu uma travada, Nassif. Alô, alô? Alô, eu estou te ouvindo, mas não sei se o resto está ouvindo, mas, Nassif, deu uma travada. Agora voltou. Para mim, voltou. Mas então... Então, digamos... Diga. É um governo fundamentalmente militar que mostrou, primeiro, a falta de visão de projeto de defesa, para os militares aqui, a defesa é você combater o inimigo interno, um anacronismo sem tamanho, falta de interesse na própria indústria bélica nacional, deixaram vender a Embraer aí sem piar, mesmo sendo o governo deles. A sorte nossa foi que a Boeing estava naquela besteira, naquela crise danada lá, né? Então, eu acho que tem a hora de rever, é um momento para rever a própria AMAN. O pessoal fala: a AMAN é intocável, não pode mudar o currículo da AMAN. A AMAN gerou isso aí, gente. Pessoas sem nenhuma visão estratégica, geopolítica, tecnológica, como é que fica? Eita vida, está muito ruim. Nassif, eu acho que o escândalo das joias aí é a melhor saída para, vamos dizer assim, para o acordo geral, entendeu? Porque você pegará o Bolsonaro e um outro e preservará as Forças Armadas. Eu ainda acho que não há nenhum clima. Clima haveria, né? Mas não existe vontade, vai sempre se recorrer a tal correlação de forças para que nada seja feito em relação aos militares. Eu vou ler alguns comentários aqui. A Tatiana Nascimento: a inteligência do militar brasileiro é tipo aquela do agente secreto português que faz missão usando crachá. A Silvia Cátia Gomes Raminho: Deus, pátria, família, Pix e joias todas roubadas. E a Sônia Ribe: a inteligência nunca foi parte desse grupo, graças a Deus.
O levar presente para casa não é exatamente uma novidade. Tem um caso do Geisel, por exemplo, que levou para casa todos os presentes que ele ganhou ali do período em que era ditador, mas o Bolsonaro está inovando, no caso, porque ele vende os presentes, né? Não é que ele quer guardar, ele resolveu fazer. É isso, virou uma espécie de muamba, criou um negócio paralelo. E essa história do ACEF, que vai lá depois recomprar o relógio que ele comprou, enquanto o Bolsonaro tenta enganar o TCU, é outro sinal também, assim, é rastro para tudo quanto é lado, eu nunca vi assim. Essa é demais, quer dizer, o registro da recompra do Rolex. Aí fica difícil, né, para um bolsonarista mais empedernido dizer alguma coisa sobre isso. Não, e ainda teve aquela história, né, de que havia uma preocupação do governo Bolsonaro, uma das desculpas que eles deram ainda naquele imbróglio das joias que foram retidas na Receita Federal, que eles tiveram a cautela de não criar uma situação embaraçosa com a Arábia Saudita, que teria presenteado o presidente brasileiro, porque afinal de contas, enfim, você recebe um presente, você tem que, né, mostrar agradecimento e tal. Eles quiseram vender os presentes. Quiseram não, venderam os presentes, né? O que mostra ainda mais todo esse cinismo, essa cara de pau do bolsonarismo, né? E explica também, isso chamava a atenção no governo Bolsonaro, o número imenso de viagens feitas pelo governo Bolsonaro aos países árabes, né? Aos Emirados, ao Catar, ao Bahrein, à Arábia Saudita. Era numa frequência que causava uma certa estranheza. Porque tudo bem, né, são países com os quais o Brasil tem relação, mas não é uma relação tão intensa que justificasse tantas viagens presidenciais para lá. E quando não era do presidente, era do filho. A gente deve se lembrar que o próprio Eduardo Bolsonaro foi com a esposa, a filha, também para os Emirados Árabes. Até tirou uma foto lá numa tenda, né, fantasiado de beduíno e tudo mais. Isso dá uma amostra, né, do quanto havia interesse, provavelmente, em ir para lá para quê? Para trazer algum tipo de coisa, é o que se imagina. Né? Porque, afinal de contas, se a cada viagem dessa se ganhava um presente, e esse presente depois ia ser transformado em dinheiro para abastecer vamos dizer, o colchão da família Bolsonaro, eu digo colchão porque a gente sabe que é gente que não tem o hábito de colocar dinheiro em conta bancária, né? Prefere cash, então não dá para falar que era para colocar na conta, isso talvez explique. Eu, particularmente, imaginava, naquele momento, que o Bolsonaro estava fazendo ao viajar tantas vezes para o Oriente Médio era buscar, eventualmente, um lugar para asilo político. Né? Porque, sabendo-se de todos os problemas que ele viria enfrentar, e aí eu nem estou pensando nessa questão aí da muambagem, eu estou pensando muito mais em todas as coisas que ele fez durante a pandemia, nos atentados contra o Estado Democrático de Direito, enfim, crimes pelos quais ele ainda deve responder, ele vai procurar asilo político em algum país que não tem acordo de extradição com o Brasil, no qual ele possa se refugiar, então deve estar firmando laços. A coisa era muito mais chã do que isso, né? Na verdade, era nada mais, nada menos do que tentar trazer presentinhos para transformar depois esses presentinhos em dinheiro. Então, de novo... Tipo aquela compra da Shine, né? Você vai trazendo em pequenas quantidades, né? É isso. Isso, e cada vez que você vai lá, né, você ganha um, né? E vai com dinheiro público. Né? Porque aí você vai com dinheiro público, mas tem não coisa gasta nada, né? Não, eu quero chamar atenção para um ponto relevante aí, dos grandes negócios. O grande negocista da família é o Flávio Bolsonaro lá. Então, eles queriam fazer um grande centro de jogos em Angra dos Reis. E, ao mesmo tempo, Angra dos Reis, vocês lembram aquelas histórias deles lá com o Trump e tudo, aí tentando transformar a Angra dos Reis no centro de jogos aí. E, na mesma época, houve um movimento muito pouco ainda analisado, que foi... Você teve parte do PCC, naquelas guerras do Rio de Janeiro, foram para Angra. E daí o pessoal daquela milícia da Zona Norte começou a ocupar a Angra dos Reis. Eu conversei com pessoas na época lá, eles já estavam... O primeiro ponto para você ver essa invasão é os cartórios de imóveis lá. Então, eles já estavam se instalando lá. E daí surgem notícias depois. Você pega o Eduardo Bolsonaro indo lá para Dubai, para a Arábia Saudita, várias vezes lá, que eles contavam com investimento. Você pega notícias esparsas da época, investimento de 1 ou 2 bilhões de dólares dos árabes na Cancún brasileira, que seria Angra dos Reis. Ou seja, se pegar entre os negócios, os grandes negócios do Flávio Bolsonaro, os negócios planejados que não deram certo aí,
a gente vai ver que a ligação com os árabes aí era muito mais ampla do que... As joias eram o troco e que eles pegam o troco e vão comercializar como muamba. É inacreditável. Vai fazer um dinheirinho rápido, porque estava precisando. Os 17 milhões do Pix não foram suficientes, estava demais. Vamos fazer mais dinheiro, porque é muita gente também para distribuir. Agora, o Nassif lembrou bem, quer dizer, uma das refinarias vendidas, a Relan na Bahia, foi vendida para o fundo Mubadala, dos Emirados Árabes, e não por acaso tem hoje, pratica hoje um dos maiores preços de refino no Brasil. E lembrando, Nassif, isso começou com o Temer, desde a mudança nas regras não só da exploração de petróleo, mas a abertura do mercado, você teve uma explosão de importação de petróleo e derivados, óleo diesel e tal. Grande parte vem dos Estados Unidos, outra parte vem da Rússia. É isso que também a paridade de preço levou. Quer dizer, tudo isso foi pensado para gerar esses negócios muito particulares, né? Com prejuízo da inflação, da estrutura econômica brasileira, dos transportes. Foi isso que a gente assistiu nesse período. As investigações aí continuam, a gente, obviamente, todo dia tem uma novidade nesse caso. Vamos continuar acompanhando. Eu queria agora levantar um outro ponto aqui, que foi essas primárias na Argentina. A gente tem aí o Bolsonaro portenho, vamos dizer assim, o Javier Milei, é um economista que tem aquele penteado muito peculiar, ideias também bastante peculiares. Queria até ressaltar que a forma como a mídia brasileira, a condescendência com que a mídia brasileira trata o candidato de extrema-direita argentino até me comove. Eles chamam ele de ultraliberal, anarcocapitalista e libertário. O que você achou disso tudo? Primeiro, Cláudio Couto, sua visão desse resultado. O que você acha que a Argentina estava se desenhando, mas isso também não representa que será o resultado das eleições. Claro. Mas é um grande alerta, né? Nós temos aí 30,4% o Milei, a Patrícia Bullrich, que é a macrista, 28%, e o Sérgio Massa, o ministro da Economia, representando o peronismo, com 27%, o menor percentual que um peronista já teve numa prévia eleitoral na Argentina. Queria sua análise inicial como é que você enxerga esse fenômeno. Bem, primeiro, vamos começar pelo peronismo, só para simplificar, né? Começar do final. É muito difícil imaginar, né, que um partido que tem colhido resultados tão ruins na economia, né, como é o justicialismo nesse momento, na sua ala kirchnerista, que impede, inclusive, que o próprio presidente no cargo concorra à reeleição, né, caso do Fernandes. Que ele lance justamente o ministro da Economia, a sucessão que vai ser bem sucedido nisso. Né? Ou seja, era um nome, enfim, talvez não houvesse um outro nome melhor, né? Um nome de maior envergadura dentro do kirchnerismo e do Partido Justicialista para disputar essa eleição, mas o fato é, ele leva estampada na testa a debacle econômica pela qual a Argentina está passando. E aí ficaria realmente muito difícil ser competitivo nesse cenário. Então, eu acho que vai se desenhando um cenário provável, embora ainda não definitivo, de uma disputa de segundo turno, melhor dizendo, entre a direita dura, representada pela Bullrich, porque, veja, não é só uma direita tradicional, é a ala mais dura da direita tradicional. Né? Ainda que a gente não possa necessariamente caracterizar como extrema direita, no caso da Bullrich, uma direita dura. Né? E é uma direita, curiosamente, né, personificada em alguém que chegou a ser, na juventude, lá nos anos 70, montoneira, ou seja, da ala mais à esquerda do peronismo, né, a ala guerrilheira, inclusive, do peronismo. E fez aí essa larga mudança, né, inclusive de uma família muito rica, né? Existe o Pátio Bullrich em Buenos Aires, que é um shopping de alto luxo, né? Corresponderia ao nosso Iguatemi em São Paulo, né? Ou a shoppings de luxo presentes em outras cidades do Brasil. Enfim, é um shopping de alto luxo dessa família muito, muito rica. E o outro candidato que se desenha como provável disputante do segundo turno é esse cidadão da extrema-direita. Né? Você mencionou aí os termos, né, pelos quais ele pode ser denominado.
Eu acho que todos eles são Não, verdadeiros, né? desculpa, que ele foi denominado, desculpa, interromper, que ele foi denominado pela mídia brasileira, que digo que foi muito condescendente. Porque Sim, sim, sim. ultraliberal, anarcocapitalista, aliás, anarcocapitalista é uma piada. Mas ele se Ultraliberal autodefine, né? E libertário é duro. Né? É que ele se autodefine, né, como anarcocapitalista, né? E tem uma escola, né, de ultraliberalismo que é realmente a anarcocapitalista, né? Tem aquele Nozick, que é um dos filósofos aí do anarcocapitalismo contemporâneo, né? As referências dele são todos aqueles pensadores ali da escola austríaca, né? Os economistas, um deles que é de uma simploriedade brutal, que é o von Mises, né? Que, enfim, é meio ídolo dos libertários brasileiros, mas é um sujeito tosco, né? Quem lê qualquer texto do von Mises vai ver que é de um primarismo assim de chorar, né? É muito raso. O Hayek é mais sofisticado, mas o Mises é de um primarismo absurdo. E são referências dele, até ele dá nome dos economistas dos seus cachorros, né? Com os quais, inclusive, depois de mortos, ele tenta estabelecer comunicação para se aconselhar, né? Segundo o consta. Então, é um indivíduo, claro, exótico, né, que tem toda uma série de peculiaridades, se autodefine como anarcocapitalista, mas defende posições de um grau de radicalidade, inclusive, me parece que reside aí o grande problema do seu extremismo, num discurso muito radical antipolítica, que o coloca no campo da extrema-direita. E basta ver também com quem ele se conecta no mundo. Se conecta com o bolsonarismo no Brasil, com o Vox na Espanha, com o Trump nos Estados Unidos, ou seja, as conexões dele não são, digamos, os libertários clássicos americanos, inclusive porque ele é contra o aborto. Né? Então, que raio de libertário é esse que é contra o aborto? Os libertários normalmente vão ser contra um monte de coisa, inclusive a favor contra a criminalização do aborto. Né? Ele é a favor da criminalização do aborto. Então, é um sujeito um tanto quanto confuso desse ponto de vista, mas que ocupa na Argentina, nesse momento, esse lugar da extrema-direita. Há várias, né, extremas-direitas mundo afora, desde aquelas nacionalistas que a gente vê muito fortes na Europa, até essa, que na verdade é, num certo sentido, antinacionalista, que é essa da Argentina, né, que pega a versão mais radical possível e imaginável do liberalismo puramente econômico, tem muito pouco de liberalismo político, e transforma na sua bandeira, e diz que vai destruir todo o sistema. Né, se refere à política como uma casta, né, ou seja, os políticos seriam parte de uma casta que precisa levar, palavras dele, um chute na bunda. É assim que ele se refere à política. Então, essa negação muito radical da política e autoritária, porque como é que ele poderia implementar tudo isso que diz? Só na base do autoritarismo. Não dá para implementar esse tipo de coisa dentro do contexto do funcionamento de uma democracia, né? Na relação normal com o Congresso, com os governos subnacionais, com a sociedade civil. Isso só se resolveria na porrada. Né? E não à toa, ele tem uma vice que é hoje a outra deputada do partido dele, porque só tem ele e essa sua candidata a vice, que é uma defensora da ditadura argentina e das suas barbaridades. Então veja que coisa confusa, né? Libertário, mas defensor da ditadura, ataca inclusive as mães e avós da Praça de Maio, né? Como se, enfim, elas não fossem ali um símbolo da defesa da dignidade humana, né, contra os crimes cometidos pela ditadura argentina. Enfim, eu acho que se a Argentina realmente for por esse caminho, vai ser um caos. E vai ser um caos não só para a Argentina, mas inclusive para os países vizinhos. Né, e gera uma situação insustentável. Então, vai se desenhando esse cenário em que, muito provavelmente, a gente vai ter uma disputa entre a versão mais dura da direita tradicional e essa direita escalafobética, ultradireita escalafobética, representada pelo Boric. Pelo Milei. E aí vai ser uma escolha de Sofia, né? Para muita gente dos setores mais progressistas na Argentina, que vai ter que decidir, no fim das contas, se vota branco, se vota nulo ou se vota no menos pior. Né? Eu acho que é esse o cenário que está se desenhando ali. Eu acho que não vai sobrar muita alternativa, a não ser impedir a chegada dele no poder. Os peronistas, se não forem para o segundo turno, que é o mais provável, vão ter que fazer isso. Agora, Couto, eu ainda tendo, assim, querendo ser razoavelmente otimista, embora eu acho que a tragédia argentina, do ponto de vista político, talvez seja maior do que a brasileira nesses últimos 30 anos, e pensando que o Milei é o mais caricato dos candidatos, dos políticos argentinos, desde o Carlos Menem, com as suas costeletas.
com as suas costeletas pornográficas, o fato é que... Mas ele também tem costeletas, hein? Mas ele tem um cabelo meio rockabilly, né? O cabelo dele, às vezes, meio Guga Chakra, assim? Guga Chakra também, lembra um pouco. Essa coisa meio... Nassif deve estar de volta. Eu já vou passar para o Nassif, mas só queria terminar. Eu quero entender que isso é um recado da sociedade cansada com razão. Uhum. Porque a Argentina realmente vive uma tragédia econômica e social que já lá se vão 30 anos ou até mais, né? Desde o curralito, desde a dolarização, desde da dívida insolúvel e do calote, da dolarização, que, aliás, o Milei promete aprofundar a dolarização. Ele quer fazer uma dolarização completa, além de liberar o tráfico de órgãos e de crianças. Tráfico não, a venda, né, de órgãos, legalizar a venda de órgãos e crianças. Mas ele quer aprofundar um sistema que colocou a Argentina nessa camisa de força, porque a tragédia brasileira é maior porque nós temos uma desigualdade brutal, mas a Argentina caminha para uma desigualdade também, ou já tem uma desigualdade indecente, que não tinha nesse nível 30 anos atrás. Me parece um recado. Eu espero que seja só isso, um pedido de socorro dos eleitores, porque nos últimos anos, depois do governo Macri e na sequência um governo peronista, que praticamente representaram a mesma coisa, inflação disparada, falta de perspectiva, falta de emprego, aumento da pobreza, da desigualdade, me parece ser um grito de socorro. Eu queria ouvir o Nassif também, a gente estava aqui falando sobre a Argentina. Só uma menção antes do Nassif entrar. Num país... O problema da Argentina divisas, é que entra, como é que poderia se dolarizar? Entra o ultraliberalismo. Diga, Nassif. Tá conseguindo? Ouvir, não? Eu estou ouvindo. Deu um delay, mas deu para ouvir. Mas vamos ver se... Tá. Não, o que está acontecendo é o seguinte, você tem governos ultraliberais, mas daquela fase, aquele padrão cavalo mesmo, que foi o caso do Macri também. O Macri faz aquele ângulo todo, o FMI dá fôlego para ele aprofundar o jogo que ele estava fazendo, e daí deixa uma herança maldita para o governo seguinte. E o governo seguinte já mostrou, e já mostra esse presidente atual, não tem dimensão política, ou partido não tem um projeto capaz de livrar dessa armadilha. Né? Então, sempre assim, desmoraliza o peronismo, entra um liberal, daqueles liberal do século XIX lá, arrebenta um pouco mais a economia, volta o peronismo, que não consegue dar jeito, e agora tem espero que seja só um alerta aí, que essa história esse pessoal é maluco, que nem esse pessoal do Instituto Mises aí, esse negócio de abrir para o mercado para compra, para venda de órgãos aí, é uma das coisas mais inacreditáveis de onde chega, digamos, o terraplanismo desse Instituto Mises aí, eu estava vendo um artigo daquele rapaz, o Gianetti lá, o neto do Roberto lá, de 2015, ele até apagou do site lá do Mises, defendendo aí a liberação de venda de órgãos. As pessoas hoje doam, não ganham nada. Ou seja, daí você vê a dificuldade que tem o ultraliberalismo para conseguir montar um programa político minimamente legítimo. Né? Porque você pega essa loucura, não vai passar, é evidente, mas você pega todo o sistema que você tem hoje de transplante, que você tem uma fila, você tem os doadores, ou seja, você usa a solidariedade, você usa a generosidade como fatores de mobilização. Para o liberal não entra isso. Para o liberal só entra o dinheiro, a compra, a vende, caro, barato e tudo. Então, você tira esse pessoal da fila com a venda dos órgãos, só vai ter acesso aos órgãos quem tiver dinheiro para comprar os órgãos. É inacreditável. Eu estava vendo, até escrevi hoje na coluna, o ano passado, o doutor Pasquini, lá de Santa Catarina, 4.000 operações, cirurgias de transplante de medula pelo SUS. 4.000. Ele seria enforcado lá no Instituto Mises. Como que usa esse talento? Não usa esse talento para ganhar dinheiro próprio, usa esse talento sendo médico do SUS. Né? Então, esse pessoal não tem a menor noção de projetos de país, de solidariedade, E, digamos, essa questão da negociação de órgãos é o ápice, é aquela caricatura, mas que mostra a natureza desse liberalismo da terceira via, da busca eterna da terceira via. Agora,
Me parece que essa América do Sul vive esse momento, assim, vamos dizer assim, uma dificuldade de um certo jeito. Obviamente, você teve grandes diferenças naquele período assim, mais forte do chamado progressismo na América do Sul, embora você tivesse a Colômbia ali sempre destoando. Mas havia uma certa unidade maior. A gente vive hoje uma disputa que não está muito clara quem vai ser o vencedor, porque se a gente teve avanço em alguns países, por exemplo, talvez o Equador, apesar da tragédia ali dos últimos assassinatos e do envolvimento aí do crime organizado na eleição, possa eleger uma correísta, você tem essa possibilidade de mudança na Argentina, você tem o Paraguai, que já fez problemas em outras regiões, quer dizer, não está claro ainda quem é que vai ganhar essa disputa, ou quem vai fazer uma certa hegemonia na região, quando a gente pensa em progressismo e reacionarismo, né? Não está muito sério, não está muito claro. Não está porque os países estão indo para lugares diferentes em momentos diferentes. Né? É por isso que você tem, digamos, também no que aconteceu no Chile. Em geral, o conceito aí de consórcio, o conceito de Mercosul é o ideal, porque você junta interesses comuns a diversos países, independentemente de linha política. Né? Mas você vê que até isso está sendo prejudicado pela divisão ideológica. Né? Esse que é o ponto. Né? Hoje você teria aí uma baita negociação para conseguir vantagens para o continente em relação à China, à União Europeia e tudo. Mas daí você vê países pequenos aí sem expressão, mas que podem implodir o Mercosul, querendo fazer acordos individuais. Né? Fazendo acordos individuais, eles ficam a porta de entrada para produtos da União Europeia ou da China e tudo, que arrebenta com toda a lógica de industrialização do Mercosul. Né? Então, eu acredito que com a Amorim e com o Lula, é uma área que o Brasil tem mais segurança para caminhar, se consiga. Mas se entrar, digamos, esse aloprado na Argentina aí, você implode de vez o Mercosul. Isso. Outro? Não, o que eu ia dizer é o seguinte, né? Que acho que a gente já não vive mais um momento em que é possível pensar numa hegemonia clara, né? Primeiro por conta desse desalinhamento programático, ideológico entre os vários países, né? Como você colocou agora há pouco, Sérgio. Você foi apontando aí as situações muito variadas em cada um deles. E, além disso, em tempos diferentes, né? Então, a gente tem hoje um governo de esquerda no Chile, mas que corre um risco sério de ser sucedido por um governo de uma direita extrema também, personificada no Cast, né? Que, inclusive, foi vitorioso aí nessas últimas eleições para a elaboração da nova Constituição chilena, né? Depois de toda aquela derrota monumental que foi o plebiscito, né, sobre a Constituição, ou o referendo, na prática, sobre a nova Constituição que tinha sido elaborada aí ao longo desses últimos anos, com base numa Constituinte basicamente de esquerda. Na Argentina, muito provavelmente a gente vai para a direita, não sabemos qual, né? Se a direita tradicional dura ou se a extrema-direita. No Uruguai, você tem uma direita moderada no poder. Ok, dá para conversar, dá para se entender. Mas veja, a gente saiu daquele cenário em que o Brasil podia, num contexto mais homogêneo do ponto de vista ideológico, e com o Brasil muito ascendente na cena internacional, né, com a sua economia crescendo, com o prestígio internacional do país aumentando, com a capacidade de influenciar os países vizinhos também muito forte, né, esse Brasil sumiu, né, e sumiu ao longo dos últimos anos. Né, sumiu primeiro pela inapetência para a política externa que a gente teve no governo Dilma, sumiu depois pelas costas viradas ao Mercosul e à América do Sul que a gente teve já no governo Temer, inclusive lá ainda com o chanceler Aloysio Nunes Ferreira, e com a briga generalizada com qualquer governo que não fosse dos seus, que o Bolsonaro estabeleceu em toda a região. Quer dizer, estabeleceu no mundo inteiro, mas ele estabeleceu em particular na região. Ele não tinha alinhamento muito com ninguém, teve ali mais ou menos com o Macri. Com o Uruguai, tanto a gente tem uma direita mais moderada que não houve conversa do Bolsonaro com o Uruguai, mesma coisa vale para o Paraguai, onde também, apesar da gente ter aquela direita tradicional do Partido Colorado, não houve entendimento do Bolsonaro com eles também. Ou seja, o Brasil ficou isolado na região e perdeu ainda mais essa capacidade de protagonismo. Então, antes da gente imaginar que o Brasil pudesse desempenhar esse papel, e não vejo outro país que possa fazê-lo nesse momento, né, seria necessário reconstruir
essa capacidade de interlocução do Brasil com os demais países da região e de estabelecer uma liderança na região. Isso foi perdido ao longo desses últimos anos pelas razões que eu acabei de apontar. Então, acho que realmente a situação hoje é muito mais indefinida e mais, com um risco sério de que muito dessa construção institucional no âmbito regional ela vá para o vinagre agora, a depender de quem, por exemplo, ganha as eleições na Argentina. Você já tem o Uruguai reticente com o Mercosul por conta de ser muito ruim para ele do ponto de vista das suas relações comerciais, que é estabelecer conexões diretas com outros países, outros bilaterais. Se na Argentina você tem, além de tudo, alguém que é um inimigo da ideia de bloco regional, não é nem que não lhe é conveniente circunstancialmente, ou enfim, por razões pragmáticas, mas tem uma posição ideológica radicalmente contra, aí a tendência é da implosão de todo esse sistema, né? Porque se na Argentina você tiver essa oposição, fica muito difícil manter o Mercosul sendo o seu segundo principal, seu segundo ator, né, principal, que é, no caso, a Argentina. Nassif, está nos ouvindo? Então, eu vou fazer uma pergunta então, para você específica, que é sobre essa discussão sobre o crédito consignado e as compras parceladas no cartão de crédito, que virou a celeuma da semana. O Campos Neto fez um anúncio ali por conta própria, o Haddad ontem colocou meio pano nos clientes, mas o que você acha desse... O que está se passando aí nesse caso? E o que aconteceria se o Brasil, por exemplo, decidisse que você não vai ter mais compra parcelada nem crédito rotativo no cartão de crédito? São duas coisas diversas aí, né, Sérgio? A compra parcelada é aquela que você já sabe o valor do produto, você divide em 12 vezes, ou seja, o juro está embutido no produto. Mas você tem uma visão e uma previsibilidade sobre o que vai acontecer. Né? O crédito rotativo é outra coisa. Né? O crédito rotativo é um assassinato. Quem entra, por quê? Porque você cria um passivo, esse passivo ele recebe juros aí 400% ao ano, 500% ao ano, e acaba levando a uma bola de neve sem tamanho. Né? Mas aparentemente a ideia é mexer nessas duas pontas, né? E tanto que há uma disputa aí, o varejo também muito preocupado, né? A gente discute muito a questão da Selic, mas o spread bancário não tem comparação. O multiplicador do spread bancário não existe em país nenhum do mundo algo semelhante. Né? E você vê, é interessante, a Dilma, lá atrás, ela tentou espremer o spread bancário utilizando a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Mas foi interessante. Eu tinha um escritório lá, uma empresa pequena, eu recebi visita de 2 gerentes de banco, um do Bradesco e um do Itaú, atrás das contas. Eu falei, mas nunca aconteceu isso comigo? O que está acontecendo? Não, a orientação que veio de cima é que acabou a fase do spread elevado, agora a gente vai ter que partir para o corpo a corpo. Ou seja, agora a gente vai ter que ser banco, agora a gente vai ter que atuar como banco. Né? Mas ela, acho que foi um dos motivos aí todo aquele carnaval que fizeram contra ela. Né? Mas o spread bancário aqui, porque a gente vê muito os abusos que são cometidos pelo mercado em si, mas o mercado de crédito convencional não tem coisa igual, é impraticável. E daí o que eles fazem? O Persuarida pega o BNDES e aumenta a taxa do BNDES. Daí você fala, para que aumentar a taxa? Não, porque o BNDES, aquela taxa é um subsídio que o povo paga, que é a diferença entre a Selic, que é fora do normal, e a taxa do BNDES, que era uma taxa internacional. Isso para quê? Para você elevar o mínimo para abrir espaço para enfraquecer as empresas e elas para a recuperação da economia. Quando você pega uma empresa média aí, no mercado, 40% ao ano. Uma empresa com uma boa ficha, 40% ao ano. Como é que você faz? Quando você pega o crédito direto ao consumidor, ou o crédito rotativo, que pode chegar a 800%, 900%. Quando você pega o crédito para investimento de longo prazo. Então, digamos, essa armadilha, é uma armadilha que o governo está indo aos poucos aí para tentar entrar nessa briga da Selic, mas a briga é muito mais ampla, né? É muito mais ampla e o pessoal muito mais
muito mais forte, aí, digamos, do que esses batistaca aí de operação de mercado, né? Agora, Cláudio Couto, uma pergunta para você agora. Quer dizer, a gente passou uns meses aí com o Arthur Lira bastante, vamos dizer assim, aberto à conversa. Aí veio uma sucessão de decisões do Supremo muito favoráveis. Ele está praticamente livre da investigação do kit robótica, salvo novos indícios, novas revelações do caso. Também se livrou dos casos da Lava Jato e, de novo, parece o Lira, o rei Arthur, travou de novo a pauta no Congresso, reclama da articulação política, reclama do Haddad, e até agora também não estamos aí encalacrados nessa reforma ministerial. Você acha que você está enxergando aí uma fase novamente complicada para o governo, na Câmara especificamente, ou você acha que isso tudo é parte dessa negociação final para o rearranjo ministerial? Olha, acho que pode ter um pouco das duas coisas, né? Só ressalvando um ponto, né? Essa situação do Lira melhor no STF está pendurada numa decisão liminar de um juiz, que é o Gilmar Mendes. Então, nada impede que depois essa decisão seja submetida a uma avaliação de um colegiado. E aí precisa ver como é que o colegiado reagiria. E o próprio Gilmar Mendes, a gente sabe, é um magistrado muito propenso a, de repente, mudar de ideia, né? Ele já fez isso em outros momentos. Deve se lembrar do julgamento da chapa Dilma Temer. Enfim, ele, às vezes, consegue realmente ser convencido, sabe-se lá por quê, né? Por bons argumentos, eventualmente, de que, enfim, o que ele decidiu antes já não é o que ele vai decidir agora, embora ele diga que é a mesma coisa. Então, pode ser que isso mude ainda, seja por decisão do próprio Mendes, seja por questão do colegiado. E aí precisa ver o quanto isso não é uma forma de tentar sinalizar para o Lira que ele deve ser um presidente da Câmara mais cooperativo. A fala do Haddad, que ensejou esse freio nas conversas que vinham ocorrendo e que iriam, inclusive, ter um momento importante ontem, né, numa reunião, essa fala do Haddad, analiticamente, é perfeita. É isso mesmo. Né? O que a gente vê é um fortalecimento muito grande do Congresso, em especial da Câmara dos Deputados, que é por onde entram todas as iniciativas legislativas do Executivo, por uma questão legal, é por ali que começa, então ela acaba tendo muitas vezes não só o controle inicial da agenda, mas ela tem a última palavra no caso de projetos de lei. Veja aqui a questão do arcabouço fiscal, que foi modificado pelo Senado, volta para a Câmara, e pode tudo voltar exatamente a ser o que a Câmara mandou para o Senado, e isso é o que iria para o presidente depois sancionar. Então você tem essa hipertrofia da Câmara. E com uma figura como o Lira na presidência, né, o Haddad fala que a Câmara não pode humilhar os outros poderes. Eu diria que ele foi até ameno, né? A palavra correta seria chantagear os outros poderes, que é isso que o Lira faz. Então me parece que é mais um capítulo desse jogo de chantagem que o Arthur Lira faz o tempo inteiro e que é um instrumento que ele usa nessas negociações. Pode, então, ser um capítulo já próximo do final desse processo de negociação, da composição do governo, da troca ministerial? Pode. Agora, dentro da mesma lógica do que a gente viu antes, que é essa lógica de criar dificuldades para vender algum tipo de facilidade, né, de chantagear o governo para extrair mais dele. Eu, honestamente, acho que mesmo com essa negociação avançando, o governo fazendo concessões e o PP do Lira e de alguns dos seus aliados, outros partidos, terem mais espaço ali dentro do governo, não imagino que isso acaba aqui. Né? É o modus operandi desse presidente da Câmara. Ele, de público claro, diz que não é bem assim, que ele, na verdade, está cooperando, que há um esforço, mas que veja, o outro lado também tem que ter mais cuidado. Mas a gente sabe que o jogo, efetivamente, que ele faz é o jogo de chantagem. Então, não me parece que isso vai deixar de ser verdade, mesmo que haja um acordo nesse momento. Há um acordo nesse momento, melhora um pouco, mas mais na frente o Lira vai encontrar algum outro motivo para criar um novo problema para extrair um pouco mais. E assim vai, pelo menos, até o final do mandato dele na presidência da Câmara. E aí a gente tem que esperar para ver quem será o seu sucessor ali. E olha que leva tempo isso ainda, né? Porque mesmo escolhido o novo sucessor, é só lá para fevereiro de 2025 que esse novo sucessor assume. Então, o Lira ainda tem muito caminho para poder produzir confusões e ficar ali extorquindo o governo. E dar chilique, né? E dar chilique. Finge, né? Eu nem acho que o chilique dele é sincero, né?
O Chilique, ele é parte dessa política de extorsão, né? Da mise-en-scène. Diga, Exato. Nassif. Está nos ouvindo, Nassif? Não, eu acho que eu acho. Tá ouvindo? Não. Tá? Então, Estamos ouvindo. essa questão de que o Haddad falou tal coisa, qualquer desculpa serve aí, né? A raposa e o lobo, né? Em relação ao Gilmar, que eu não entendi direito esse movimento do Gilmar aí com. Porque o Gilmar estava claro até agora que você tinha uma articulação. Estava claro. Estava subreptício aí que você tinha uma articulação aí entre Haddad, o Lula, ele e o Alexandre de Moraes para dar um mínimo de governabilidade para o país, né? Então, ao refrescar a situação para o lado do... E essa governabilidade era garantida pela quantidade de acusações que paira sobre o Lira. Arthur Lira. O Arthur Lira, né? O Arthur Lira, ele não tem nem o grande mérito do Eduardo Cunha, que era um bom marido, pelo menos. No restante tudo, eles se parecem. Né? Agora, eu não entendi esse movimento do Gilmar, ainda estou de aliviar para o Arthur Lira num momento desse aí, porque até agora eles estavam caminhando, todos eles aí, para garantir um mínimo de institucionalidade para o país. Né? Eu vou ter uma hipótese aqui para colocar. A escolha da PGR, né? Sabe que um dos nomes é um ex-sócio do Gilmar Mendes, né? O Gonê Branco, aliás, muito cotado para assumir esse cargo. Pode ter aí alguma influência, vocês acham? Não, eu acho que essa disputa em torno da Procuradoria-Geral da República é mais concreta do que esse jogo de cena aí do Arthur Lira. Sabe? É possível. O candidato do Gilmar é um jeito conservador, respeitado, tudo, mas é um conservador. Ele não vai entregar o Ministério Público aí para Lava Jato, essas maluquices todas que ocorreram, mas não é, digamos, o candidato dos sonhos do pessoal mais que vê o Ministério Público como um objetivo social de defesa dos direitos difusos e tudo, né? Porque você tem uma guerra aí também aí que ficou meio obscurecida pela corrupção desenfreada do Bolsonaro, que é essa guerra em torno dos grandes serviços públicos aí, da obrigatoriedade do Estado assumir obrigações sociais e tudo. Eu não sei se esse candidato do Gilmar seria o sujeito capaz de encarar, de fortalecer a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para caminhar nessa direção. Olha, eu concordo com o Nassif. Agora eu consegui ouvir o que ele falou. E aí dá até para eu concordar com ele nesse caso aqui. Né? Eu acho que, na realidade, se for essa indicação, a gente está falando realmente de um procurador com uma tendência a ser muito conservador, né? E não sei se é necessário para o governo fazer esse movimento. Né? Ou seja, é possível escolher gente, isso já está claro que é o que vai acontecer, fora da lista tríplice, que tenha também mais afinidade do ponto de vista programático com o governo. E é claro que há consequências de você indicar, nesse contexto, em que você já tem, inclusive, 2 ministros muito conservadores indicados pelo Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Mesmo que seja uma figura mais alinhada ao Gilmar Mendes, talvez fosse interessante, do ponto de vista do balanço de poder, um procurador-geral da República de posições mais progressistas, sabendo-se que essa é também a posição do presidente da República. Né? E há espaço para isso. Né? Há espaço, houve nesses dias a sinalização que, inclusive, pode ser uma mulher, né? Porque, afinal de contas, houve muita pressão já por ocasião da indicação aí não para a PGR, mas para o Supremo agora, do Zanin, há a cobrança de que seja indicada uma mulher, quem sabe uma mulher negra na vaga da Rosa Weber, e a sinalização que pode ser dada no caso da indicação de uma mulher para a PGR, e aí, claro, não seria o candidato do Gilmar Mendes, é também uma possibilidade interessante do ponto de vista do governo, tanto que ele sinaliza para a sociedade, né, essa abertura, seria a segunda mulher na história da PGR a assumir o cargo, a primeira foi a Raquel Dodge, e, claro, pode, dentro dessa lógica, escolher alguém de posições mais progressistas, ter uma PGR de posições mais progressistas, o que, após esses 4 anos de Aras e de Lindor Araújo na PGR, seria um bálsamo. Né? Porque, afinal de contas, a gente não viu só um alinhamento dessa PGR com o governo Bolsonaro do ponto de vista de lhe proteger,
mas também a gente viu um alinhamento do ponto de vista programático com esse governo, defendendo posições ultraconservadoras, principalmente por meio da vice-procuradora. Então, acho que o Lula pode sinalizar nessa direção e pode fazer uma nomeação desse tipo, não seria recusada no Senado. Agora seria estranho só se você indicasse alguém, pegando o padrão do Zanin, ele resolveu escolher alguém da sua estreita confiança, Não vai fazer isso na PGR, vai entregar a PGR para um candidato do Gilmar Mendes, vai responder ao Gilmar Mendes, não ao presidente da República. Esse é o ponto. Ele fará isso, o Lula, ou fará uma escolha às cegas por questões... ela será um pouco às cegas. Se você levar em conta critérios de gênero, de raça, ela tem um componente ali aleatório do que você escolher alguém que vai simplesmente estar do seu lado, alguém para quem você pode ligar. Né? Me parece a grande questão que o Lula precisa resolver. Não nasceu. É só saber se ele tem esse nome, né? Tem um ponto. Tem um ponto aí que não foi muito analisado aí no Aras. Eu acho que o Aras ele conseguiu acabar com o lavajatismo por ser um cara de fora do sistema da NPR lá, né? Mas quando a gente pega especificamente, digamos, a questão dos direitos humanos, que é uma coisa que passou despercebida aí da mídia, ele fez coisas inacreditáveis lá. Ele colocou aquele procurador de Goiás lá, como é que chama? Aquele ultradireita lá. Eu esqueci o nome dele. O Ailton Benedito. Sim. Isso Benedito. Mesmo, Ailton Benedito. Ele colocou na presidência do Conselho de Direitos Humanos. Colocou na presidência do Conselho de Direitos Humanos. Isso aí digamos, se em outros pontos, por exemplo, ele fala uma coisa que é correta. Ele avançou... você teve muitos abusos aí, esse negócio de procurador-geral querer derrubar o presidente da República. Ele falou, não tem que entrar em política. Agora, ele não entrou com nenhuma ação contra Bolsonaro no momento que o Bolsonaro cometia todos os crimes. Então, digamos, você não pode ter uma regra rígida, ou eu entro, ou eu não entro. Mas, em relação a essa questão moral aí, essa indicação do Ailton Benedito mostrou uma submissão que vai além da missão dele de não atuar politicamente. Ele atuou politicamente aí, alinhado com o que tem de pior no bolsonarismo, que é esse rapaz aí, esse rapaz é uma caricatura, que é um jeito que queria intimar a Venezuela, porque a Venezuela estava aliciando brasileiros. Era um programa de informática da Vila Brasil, lá em Caracas. Ele quis obrigar todos os municípios de Goiás a usar cloroquina. E é esse cara que ganhou relevo aí em cargos relevantes de direitos humanos na Procuradoria. Daí é fogo. É duro. Bem, a gente está chegando ao final do programa. Agradeço bastante quem nos acompanhou. Nassif, a gente te escutou mal, mas quando deu para escutar, foi tudo muito bem. Aproveite aí. Não vamos falar onde você está, não, mas você está num lugar muito bonito. E Cláudio Couto, até a próxima. Você aí, o Cláudio Couto já preparado aí para os exercícios de hoje, vai jogar depois. O que você vai fazer depois da corrida? Bocha. Dominó, vai jogar uma bocha. Bem, até a próxima e, bem, continue acompanhando nossos canais, inscrevam-se, ajudem, contribuam e vamos em frente, que tem muita coisa acontecendo nesse país que ainda continua aí numa carreira vertiginosa, sabe? Espero que rumo a um bom caminho. Então é isso. Nassif Couto, até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima, gente. Um abraço. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.